A gente pensa em casamento e logo vem à cabeça. Amor, romance, né? Mas para a lei a história é um pouco diferente. O casamento é um contrato, com regras bem claras. E é justamente isso que vamos desvendar hoje. O Código Civil Italiano, que basicamente dita as regras do jogo, do sim até o adeus. Pois é, enquanto os noivos estão lá trocando votos de amor eterno, o Estado está mais interessado nos detalhes do contrato. Para a lei italiana, o casamento é, antes de tudo, um acordo. Um acordo com um manual de regras bem definido. Então, que tal a gente abrir esse Manual de Instruções do Casamento? Vamos dar uma olhada no que o Código Civil Italiano nos diz sobre cada passo dessa jornada, desde o momento da cerimônia até, claro, as possíveis complicações. E olha, para começar, a lei italiana não tá para brincadeira não. As regras para os oficiais do Estado, aqueles que celebram o casamento, são super rigorosas. É para garantir que tudo seja conduzido com a máxima seriedade. Dá uma olhada nisso aqui. As multas para os oficiais que pisam na bola são bem específicas, né? Celebrar sem publicação, multa. Publicar sem os documentos certos, outra multa. Isso deixa bem claro que o casamento não é só uma festa. É um ato legal sério com consequências bem reais. Mas a coisa fica séria mesmo é aqui. Celebrar um casamento sabendo que existe um impedimento legal, isso pode dar até prisão. A punição é pesada e o recado do Estado é claríssimo. O casamento é uma instituição pública e a integridade dele tem que ser protegida de qualquer jeito. Ok, mas as regras não são só para os oficiais, claro. Agora a gente entra no coração do casamento. Os direitos e deveres que o casal assume um com o outro. Presta atenção nesta frase. Parece simples, né? Mas isso foi uma verdadeira revolução. Em 1975, essa ideia redefiniu o casamento na Itália, transformando-o numa parceria de iguais. Foi uma virada de chave que mudou séculos de tradição. E essas obrigações aqui não são só promessas românticas, não. São deveres legais. Fidelidade, assistência mútua, colaboração, tudo isso está na lei. É a base da parceria, definida em termos bem claros. E o mais interessante é que a lei não ficou parada no tempo. Olha só essa decisão dos tribunais italianos. Eles estão adaptando esses conceitos para o nosso mundo digital. Hoje, a fidelidade virtual é levada tão a sério quanto a fidelidade física. A lei evoluiu junto com a sociedade. A ideia da lei é que o casamento é uma parceria. O casal tem que conversar e decidir juntos sobre os rumos da família, onde vão morar. E, acredite se quiser, se o negócio apertar e eles não concordarem, um juiz pode até ser chamado para ajudar a mediar. O foco é sempre tentar preservar a união. E essas mudanças todas não surgiram do nada. Elas fazem parte de uma história muito maior, uma história de evolução. É fascinante ver como a lei italiana teve que correr atrás para acompanhar as transformações da sociedade. Essa linha do tempo aqui resume bem essa jornada. Antes de 75, a estrutura era totalmente patriarcal. Aí veio a grande reforma de 1975 que trouxe a igualdade. E de lá para cá, a lei continuou se modernizando, se adaptando a novas realidades. É a prova de que a lei reflete a sociedade. Um exemplo perfeito dessa evolução é a história do sobrenome. Antigamente a regra era clara. A esposa adicionava o sobrenome do marido. Ponto. Hoje, a conversa é outra. A lei está caminhando para uma abordagem muito mais igualitária, em que os filhos podem ter o sobrenome de ambos. É uma mudança simbólica, mas gigante. E olha que interessante, a lei não só muda, ela também joga fora o que ficou velho. Esse artigo sobre a cidadania da esposa, por exemplo, foi simplesmente revogado, deletado. Por quê? Porque ele já não fazia mais sentido numa sociedade moderna e igualitária. Bom, mas e quando o felizes para sempre não acontece? O Código Italiano também pensa nisso. Assim como ele regula o começo do casamento, ele tem um roteiro bem claro para quando a união chega ao fim. A dissolução é o fim oficial. É quando o casamento acaba de vez, legalmente falando, seja pela morte de um dos dois ou pelo divórcio. Mas para chegar no divórcio, normalmente tem um processo antes. E esse primeiro passo é a separação. Existem basicamente dois caminhos. Um é o judicial, quando a coisa vira briga no tribunal. O outro é o consensual, que é quando o casal consegue chegar num acordo amigável, uma forma mais colaborativa de seguir em frente. E na separação judicial entra uma figura bem interessante, a da culpa. O juiz pode declarar que um dos cônjuges foi o culpado pelo fim do casamento. E isso não é só simbólico, não. Ser considerado culpado pode ter um impacto financeiro bem grande, principalmente na questão da pensão. Mas a lei também se preocupa em proteger as pessoas. Ela tem mecanismos bem fortes para garantir que as obrigações financeiras sejam cumpridas. Não é porque a convivência acabou que a responsabilidade some. E essas ferramentas são sérias.
O juiz pode ordenar o pagamento de pensão, claro, mas também pode ir além, pode exigir garantias, bloquear parte dos bens, determinar que o pagamento saia direto do salário da pessoa, tudo isso para proteger quem é financeiramente mais frágil e garantir que o combinado seja cumprido. Mas olha que curioso. O processo legal para terminar um casamento na Itália não é uma rua de mão única. A lei permite uma segunda chance. O casal pode simplesmente decidir voltar, seja por uma declaração formal ou só pelos seus atos mesmo, e a separação é revertida, não precisa nem de autorização do juiz. Isso mostra um lado mais humano da lei, né? Que entende a complexidade dos relacionamentos. No fim das contas, o que a gente vê é que o Código Civil italiano trata o casamento como algo muito sério, uma estrutura fundamental da sociedade. Do começo ao fim, ele é mais que um livro de regras. É um espelho que reflete como a visão da sociedade sobre parceria, igualdade e família foi mudando ao longo do tempo. Isso tudo nos deixa com uma reflexão, né? As famílias de hoje continuam em constante transformação. A pergunta que fica é, como a lei vai acompanhar essas novas mudanças? Esse diálogo entre a lei, o amor e a sociedade, com certeza, ainda está longe de acabar. O próximo capítulo dessa história ainda está sendo escrito.